Estados Unidos e China assinam um acordo comercial que reduz temporariamente as tarifas. Na Flórida, DNA comprova morte de idoso por ataque de urso. No Brasil, polícia investiga a morte de 3 mulheres da mesma família. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva nesta segunda-feira que orienta a redução dos preços dos medicamentos no país. A ordem estabelece metas de preços nos próximos 30 dias. A expectativa é de que alguns medicamentos prescritos e farmacêuticos possam ter valores reduzidos quase imediatamente, em até 80%. O governo ainda deve considerar tomar ações regulatórias ou importar medicamentos de outros países se as farmacêuticas não atenderem às expectativas. E também nesse dia, o presidente Trump se pronunciou sobre o acordo comercial com a China, que ocorreu em Genebra no fim de semana. As tarifas entre os países serão de 10% durante 90 dias. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Yesterday, we achieved a total reset with China after productive talks in Geneva. Both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the larger structural issues. The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. Autoridades avaliam os danos da passagem de um possível tornado no fim de semana na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O tornado teria tocado solo em áreas do nordeste do condado de Holmes na tarde do sábado. Segundo as autoridades, os danos atingiram 18 casas e outras propriedades. Houve relatos de árvores caídas e estradas intransitáveis. Apenas uma pessoa teria ficado ferida e sem gravidade. A possível passagem do tornado também pode ter sido a causa de milhares de moradores ficarem sem energia na região. O final de semana foi de chuvas e tempestades em algumas partes da Flórida. A previsão se estendeu até esta segunda-feira. E a Guarda Costeira dos Estados Unidos atendeu 2 ocorrências de resgate na Flórida. Um dos casos aconteceu no sábado no Cabo Canaveral. 2 pessoas estavam presas em um barco encalhado a quase 65 quilômetros da costa. O operador teria pedido ajuda pelo rádio. Ele e outra pessoa que estava a bordo estariam presos na embarcação desde a sexta-feira. Eles não tiveram ferimentos. No mesmo dia, o outro caso foi de um velejador que foi resgatado depois que a embarcação de 4,5 metros virou próximo à ponte Sunshine Skyway em São Petersburgo. As autoridades receberam um alerta por meio do 911 e, em um curto espaço de tempo, o homem foi localizado. Ele também estava sem ferimentos. Segundo os oficiais, o velejador compartilhou o plano de flutuação com a esposa e isso teria ajudado a salvar a vida dele. E a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida revelou que um dos 3 ursos negros mortos na semana passada continham os restos mortais de Robert Markel. O idoso de 89 anos e o cachorro dele morreram em um ataque de urso há uma semana, a 100 metros da casa onde a vítima morava. Foi o primeiro ataque mortal de urso negro na história da Flórida. Depois da ocorrência, funcionários do órgão mataram 3 ursos machos adultos. Por meio de análise de DNA, foi possível afirmar que o de 119 quilos foi o que atacou o idoso. O DNA desse urso também foi encontrado na vítima, no cachorro e na casa. Os 3 ursos foram testados para raiva e os resultados foram negativos. E um homem foi preso sem direito à fiança, acusado de assassinato premeditado em 1º grau. Na manhã do sábado, Calvin Woodson Jr., de 33 anos, conversava com 2 pessoas em uma rua de Tyrosville quando a vítima se aproximou. Depois de uma breve conversa, o suspeito disparou várias vezes contra a vítima e depois fugiu.
Para a polícia, Woodson Jr. disse que cometeu o crime por ter sido ameaçado e considerar a pessoa um valentão. A vítima foi levada para um hospital e não corre risco de morrer. E agora você vai ver uma cena assustadora. Uma família tomou um susto ao ouvir arranhões na porta de casa. A surpresa maior foi descobrir quem era o suposto invasor. Imagine alguém bater a porta e, quando você olhar pela câmera da campainha, observar que é um jacaré enorme tentando entrar. Foi o que aconteceu com uma família de Wesley Chapel. Depois de ouvirem arranhões vindo da entrada principal, eles se surpreenderam com a imagem do animal. O vídeo foi postado em uma rede social e teve mais de 2 milhões de visualizações. É o tipo de visita indesejada. A seguir, no Brasil, criança sobrevive após ser jogada do 5º andar. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias que levaram à morte de 3 mulheres de uma mesma família. A avó, mãe e neta foram encontradas mortas dentro de um apartamento em Belo Horizonte na última sexta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em avançado estado de decomposição. 4 cachorros também foram encontrados mortos no local. A polícia foi acionada pela avó paterna da bebê. Ela alegou não conseguir falar com a família. Funcionários do prédio onde as mulheres foram encontradas disseram que a última vez que viram as vítimas foi no dia 3 de maio. Para entrar no apartamento, a polícia precisou arrombar a porta. No local, 3 bandejas com carvão queimado foram encontradas. Ainda não se sabe se isso pode ter relação com as mortes. A polícia investiga o caso. E um verdadeiro milagre. Uma criança de 4 anos sobreviveu após ter sido jogada da janela do 5º andar pelo padrasto, em Minas Gerais. O caso aconteceu em Patos de Minas no sábado. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, o menino caiu sobre o gramado e teve apenas ferimentos leves. Ele foi encontrado em estado de choque. O padrasto foi preso em flagrante. Ele tentou fugir do local, mas foi contido por moradores do condomínio. Ele e a mãe do menino haviam se mudado para o apartamento naquele mesmo dia. A mãe da criança disse que o homem estava drogado e que havia consumido bebidas. Ela estava no banho no momento do ocorrido, mas disse que ouviu gritos do filho. Vizinhos disseram à polícia que viram o homem jogar a criança pela janela. E passam bem as gêmeas siamesas que foram separadas por meio de uma cirurgia que durou mais de 15 horas.
O procedimento foi realizado no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiânia no domingo. Kiras e Aruna, de 1 ano e meio, são natural de Igaraçu do Tietê, no interior de São Paulo. Elas nasceram unidas pelo tórax, com 3 pernas e múltiplos órgãos compartilhados. A cirurgia complexa contou com mais de 60 profissionais, entre eles 16 cirurgiões de diversas especialidades. 22 cirurgias semelhantes à das gêmeas já foram realizadas no mesmo hospital. Agora, as gêmeas separadas seguem em recuperação. E uma família de capivaras parou o trânsito literalmente no Distrito Federal. E a cena, claro, chamou a atenção nas redes sociais. Confira. O registro fofo, feito na última semana, flagrou o momento em que pelo menos 9 animais atravessam tranquilamente uma rua, enquanto os pais bloqueiam o fluxo de carro. A cena foi registrada por uma moradora nas proximidades da Lagoa do Cedro e chamou a atenção de quem passava por ali. A vizinhança diz que a quantidade de capivaras aumentou e que essa é a 3ª situação semelhante em cerca de 30 dias. Já as capivaras parecem não se importarem muito em parar o trânsito na região. Elas atravessam a rua na maior calmaria e, é claro, sempre rende vídeos fofos e divertidos como esse. E um ladrão desistiu de assaltar 2 homens ao perceber que eles eram cristãos. O fato curioso aconteceu em São Paulo. Os 2 homens foram abordados por um falso entregador. Na ação, flagrada por uma câmera de segurança, é possível ver quando o ladrão tira o celular da mão de um dos homens e, em seguida, exige outros pertences. Um deles chega a tirar o relógio do pulso e entregar ao bandido. Mas, de repente, ele para tudo e pergunta aos homens se eles são pastores. Um deles responde que são servos de Deus. Então, imediatamente, o assaltante devolve os pertences e, antes de ir embora, ainda cumprimenta as quase vítimas. Esse fato incomum e curioso aconteceu em São Paulo na última semana, mas só agora ganhou repercussão nas redes sociais. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela CBF. O contrato do italiano é de 1 ano. Carlo Ancelotti deve comandar a seleção brasileira pelo menos até o fim da Copa do Mundo de 2026. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Ancelotti deixará o Real Madrid após o término do Campeonato Espanhol e já estará no comando do Brasil nos 2 próximos jogos pelas eliminatórias contra Equador e Paraguai em junho. Daqui a pouco, no dia 26 de maio, Ancelotti convocará os 23 atletas para os 2 confrontos. Tenho certeza que este será o primeiro passo em nossa jornada rumo ao hexacampeonato. Ao assinar o contrato com a CBF, Ancelotti deve se tornar o técnico de seleção mais bem pago do mundo, uma bagatela de mais de 60 milhões de reais. Bem-vindo, Ancelotti. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.